Oi, gente, como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou responder perguntas que algumas seguidoras me mandaram lá no Instagram. Como vocês sabem, eu sou formada em psicologia, mas eu não vou responder aqui, né, como se eu fosse uma terapeuta atendendo uma paciente. Vou trazer mais a minha opinião pessoal, embasada, é claro, né, nos meus conhecimentos e também na minha experiência no trabalho, mas vai ser muito mais aqui, né, como se eu estivesse tendo uma conversa com amigas do que como se eu fosse uma profissional atendendo uma paciente. Lembrando também, né, que não são relatos de casos de paciente que eu atendi, são seguidoras que mandaram dúvidas, perguntas, relatos, com autorização delas, vou compartilhar aqui com vocês, mas nenhum dado, né, de identificação vai ser compartilhado aqui. Então, vamos começar. Vou ler aqui as perguntas no notebook e depois eu vou dar minha opinião para vocês. Então, o primeiro relato começa assim. Estou me relacionando com uma pessoa há cerca de 8 meses. Nós nos vemos com frequência, conversamos todos os dias e existe carinho entre nós. Mas sempre que tento falar sobre compromisso ou sobre o futuro da relação, ele muda de assunto ou diz que não está pronto para definir nada. Eu gosto muito dele e tenho esperança de que um dia ele queira algo mais sério, mas ao mesmo tempo sinto que estou esperando por algo que talvez nunca aconteça. Como saber se estou sendo paciente ou apenas aceitando menos do que realmente desejo? Então, vou começar falando que não existe necessariamente um tempo certo para você namorar, começar um relacionamento, um compromisso mais sério, mas acredito que levar a parte do ficar por meses e meses e meses, sem que a outra pessoa realmente demonstre querer ter um relacionamento sério, eu acho que precisa ter um alinhamento ali de expectativas. Porque é muito comum, né, que quando a gente conhece alguém, a gente se interesse, mas que a gente não conhece bem ainda a outra pessoa e vai levar um tempo para que isso aconteça, para que os dois se conheçam e definam o que eles querem ali, né, se querem realmente ter um compromisso mais sério ou não. Mas acredito que alguns meses pode ser necessário para isso, mas acho que 8 meses já é um pouquinho a mais do que eu consideraria, né, o tempo ideal. Acho que talvez uns 2, 3 meses já dá pra gente ter uma noção. Por quê? Porque namoro é pra conhecer, não é um compromisso que a gente não pode desfazer, ou que é muito burocrático, né, como um casamento. O namoro ele é feito para acabar, seja para ir um passo adiante, ou então simplesmente porque não deu certo, você viu ali que a pessoa não era exatamente o que você esperava, e você termina o relacionamento. E se a pessoa tá ali, você tá ali falando com ela que tem vontade, né, de ter uma relação mais séria, mas a pessoa tá sendo sincera, ela tá dizendo que não tem interesse, que não tá pronto para isso ainda, ou fica assim, né, fugindo da conversa, como é o caso aqui também. Eu acho que precisa ter esse alinhamento, né, de expectativas, o que é que você tá buscando no relacionamento, o que é que para você é aceitável. Porque a outra pessoa, mesmo que ela não deixe, não termine essa relação inconclusiva, mas ela tá de certa forma, deixando claro que ela não tá pronta, ela não quer ter um relacionamento sério agora. Então, o que é que você pode fazer? Conversa, alinha o que você espera desse relacionamento, tem uma conversa mais clara e objetiva com essa pessoa, e se essa pessoa vai manter esse posicionamento, então você precisa reavaliar. Será que é isso realmente que eu quero para minha vida? Eu quero estar com uma pessoa que não está pronta ou que não quer ter um relacionamento sério comigo? Eu estou confortável nessa situação? Porque não só o amor basta. A gente pode ter muito afeto por uma pessoa e ainda assim não conseguir ter um relacionamento saudável, um relacionamento que funcione com aquela pessoa. Então, é muito válido a gente analisar o que é que faz sentido para você. Se você está confortável nessa situação, se para você está tudo bem, se você não se incomoda com o fato de vocês não terem um compromisso sério, então ok, seguir com isso. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é algo que você deseja, você quer ter algo sério com essa pessoa e ela não tá sendo recíproca. Você pode esperar que ela mude? Pode, mas se a pessoa tá deixando claro que não tá pretendendo ter um relacionamento agora, então acho que precisa ver, né, se vai valer a pena para você ficar esperando ou se não seria melhor, né, admitir para si mesma que vocês estão querendo coisas diferentes e que quando um quer uma coisa e o outro quer outra, não tem muito, né, como fazer a situação acontecer, porque não depende só de você. Você quer um relacionamento, a outra pessoa quer continuar do jeito que tá, sem compromisso. Isso é
um embate, né, de expectativas, de pensamento diferente. Então, vale aí a pena, né, analisar se você está confortável com essa situação, que eu acredito que não esteja, e repensar se é esse lugar que você gostaria de ocupar na vida dessa pessoa, se é esse lugar de não ter um compromisso que você gostaria de estar. Porque você pode simplesmente estar ocupando a sua vida amorosa com alguém que talvez não dê em nada, em vez de abrir espaço para conhecer outras pessoas, para se envolver com alguém que realmente queira o mesmo que você, que é construir uma relação mais séria. E vamos para o segundo relato. Meu namorado costuma seguir muitas mulheres nas redes sociais. Algumas são influenciadoras, outras são mulheres que ele nem conhece pessoalmente. Ele diz que isso não significa nada, mas eu me sinto muito insegura quando vejo esse tipo de conteúdo aparecendo no perfil dele. Acabo me comparando com essas mulheres e me sentindo insuficiente. Já conversei sobre isso algumas vezes, mas continuo sofrendo. Como saber se o problema está na atitude dele ou na minha insegurança? Então, esse é um relato, né, interessante para a gente conversar, mas a seguidora aqui, né, não compartilhou qual é o tipo de conteúdo que esses perfis publicam. Então, pode ser que seja realmente, né, só conteúdo que a pessoa se interesse de seguir, né, conteúdo relacionado ao trabalho, algo nesse sentido. Mas se for, né, um conteúdo assim que não seja tão legal, né, para uma pessoa que está no relacionamento seguir, então acho que tem uma questão sim de insegurança da sua parte, mas isso não muda o fato de que ele pode estar tendo um comportamento, né, que gera gatilho, gera essa insegurança. Muitas vezes a insegurança é uma questão interna nossa, que vem de situações que a gente já vivenciou no passado, que situações que a gente, né, viveu quando era criança, quando estava em outros relacionamentos, mas também pode ser, né, que o parceiro esteja tendo atitudes que gerem essa insegurança em você. Então não é legal a gente ficar se comparando, né, com pessoas nas redes sociais, mas entendo que nesse contexto, né, acaba sendo quase impossível não fazer isso, já que ele consome esses perfis, isso aparece no feed, você acaba vendo e acaba gerando essa comparação. Acredito que, por mais que a gente ouça muito, né, na internet que a insegurança vai para terapia, ciúmes não é normal, esse sentimento de posse, todas as emoções elas são normais, elas são naturais, são evoluções do ser humano que está ali por alguma razão. Quando a gente sente ciúme, é um indicativo de que alguma coisa ali no relacionamento talvez não esteja funcionando da forma como deveria. Seja por uma questão de interpretação da nossa parte, ou porque a outra pessoa realmente está tendo atitudes que levam a gente a se sentir com ciúmes, a se sentir insegura. Então, acho que a gente não pode exigir da outra pessoa que ela simplesmente pare esse comportamento. Nós não temos esse poder, mas é válido conversar, explicar o que é que você está sentindo, por que isso gera incômodo em você, qual a necessidade que ele tem de estar seguindo esses perfis, porque é importante a gente ter noção dos nossos limites. Como eu disse, sentir ciúmes é normal, a questão é o que a gente faz a partir disso, mas também não quer dizer que a gente tenha que aceitar toda e qualquer situação só para não parecer insegura, só para não parecer que você está tratando o outro como posse. Se você está num relacionamento e a outra pessoa chega para você e fala que vai viajar com a amiga, que vai viajar sozinho com a amiga, vai para um motel, vão dormir no mesmo quarto, na mesma cama, e algumas pessoas podem até não ficar incomodadas com isso, mas muitas outras vão sim se incomodar, vão ficar chateadas com a situação, não vão concordar com esse tipo de atitude, e tá tudo bem, porque cada pessoa vai ter um limite diferente. É importante que a gente confie no nosso parceiro, que a gente esteja numa relação que gere essa confiança, é essencial, mas não quer dizer que a gente não tenha que ter os nossos próprios limites, até onde a gente aguenta, até onde a gente considera que aquele comportamento ali é aceitável ou não. Então você faz bem de compartilhar os seus sentimentos, de compartilhar que você não está se agradando desse comportamento dele, e aí avaliar. Você vai contar para ele, né? Vai sentar, vai conversar, vai ser bem aberta sobre isso. E aí ele escolhe se ele vai continuar tendo um comportamento que não é uma necessidade realmente dele manter seguindo, curtindo esses perfis.
E a partir disso, né, ele precisa analisar se ele vai continuar esse comportamento ou não. E a partir, né, da resposta dele, você precisa avaliar se para você está tudo bem estar num relacionamento em que você compartilha as suas necessidades, que você compartilha o que está te deixando insegura, e a outra pessoa escolhe fazer ou não fazer nada, te ajudar a melhorar nisso, continuar fazendo exatamente o que ela faz, mesmo sabendo que está magoando você. Então, às vezes, a gente precisa colocar na balança, né, o que é que faz sentido dentro do relacionamento, o que é que não faz. Como eu disse, a gente não pode exigir que a outra pessoa mude esse comportamento, mas a gente pode conversar, expor, e esperar, né, que a outra pessoa compreenda o que a gente está sentindo e avalie se faz sentido ou não, né, mudar o comportamento para isso não te machucar. E aí cabe a você, né, no final, avaliar se faz sentido ou não para você continuar nessa relação. Eu queria responder mais perguntas, mas vou trazer só mais uma para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. Então vamos lá para o terceiro e último relato. Meu relacionamento terminou há quase um ano. Foi uma decisão necessária, porque a relação não estava me fazendo bem. Mas até hoje sinto que não consegui seguir em frente completamente. Continuo pensando nele, comparando outras pessoas com ele e me perguntando se tomei a decisão certa. Tenho medo de nunca encontrar alguém com quem eu me conecte da mesma forma. Como saber se ainda existe amor ou estou apenas presa à lembrança do que vivemos? Esse também é um relato bem interessante e é uma pergunta complexa, porque o luto amoroso ele leva um tempo para que a gente consiga processar. Então, a pessoa, você não perdeu literalmente, né, a pessoa, mas você perdeu aquela companhia que você tinha, precisa, né, se reacostumar a seguir a vida sem aquela outra pessoa. Então, é uma forma de luto também e leva um tempo para que a gente consiga superar isso. Pode ser que você ainda realmente tenha sentimentos pela outra pessoa, porque não é porque acabou o relacionamento, né? Porque essa pessoa não estava te fazendo bem, que isso anula todo o afeto que você construiu com essa pessoa. Mas é interessante pensar no que fez você terminar essa relação. Porque você fala aqui, né, que já não estava te fazendo bem. E aí não é para transformar necessariamente, né, a pessoa num vilão, mas para entender o que é que fez você terminar essa relação, o que é que tinha de negativo dentro do relacionamento de vocês para que você tomasse a decisão de terminar. A gente se apega à parte boa muitas vezes, quando termina um relacionamento, a gente se apega muito às coisas boas, às boas lembranças, mas é importante a gente tentar equilibrar isso. Pensar também nas coisas negativas que aconteceram. E como eu falei, não é para vilanizar a outra pessoa, mas é para ter uma visão realista do relacionamento. Para que a gente não fique naquela fase idealizadora de que a outra pessoa era maravilhosa, que a outra pessoa era incrível. A gente acaba guardando, né, a parte ruim, os defeitos lá no cantinho e não revisita isso também. É um comportamento natural, mas que é bom que a gente tenha esse cuidado de trazer também esse lado, né? Por que a gente terminou, o que estava acontecendo de negativo na relação, para que a gente tenha essa visão mais realista, né? Para olhar o todo de uma vez. E o que é que você pode fazer, né? Para trabalhar essa superação do luto? Para começar, eu aconselharia, né? A ter o mínimo de contato possível, tanto com uma pessoa, né? Se for possível, como também com lembranças, situações, sabe? Não ficar revivendo o tempo inteiro tudo o que aconteceu. É claro que vai ter momentos em que você vai acabar fazendo isso, mas que isso não seja uma atitude constante no seu dia a dia. De ficar revendo fotos, mensagens, olhando rede social, porque em vez de você se afastar desse sentimento, dessa pessoa, você acaba mantendo viva ali naquela memória, aquela lembrança. Isso vai dificultando o desapego. E não é fácil, né? A gente gostar de uma pessoa, reconhecer que o relacionamento não estava bem, tomar a decisão de terminar, né? Mas isso não anula tudo que você sentiu pela pessoa. O amor, ele não acaba assim, né? De uma hora para outra. Mas é importante a gente manter esse afastamento emocional para que a gente consiga processar o término e consiga, né, superar isso aos poucos.
Então, além disso, né, de ter esse afastamento, tenta também focar mais em você, reconstruir a sua vida, né, as lacunas de espaço que essa pessoa deixou na sua vida, de tempo, de atividade, tenta preencher isso com coisas que você gosta, que você gostava, mas que por algum motivo você parou de fazer, seja pelo relacionamento, seja por outra questão, sabe, fazer um resgate da sua identidade. Quem é você para além desse relacionamento? Então, isso são duas coisinhas básicas, mas que vão ajudar bastante a processar esse luto, processar essa dor. E mais uma coisinha aqui que eu lembrei: é interessante também, quando a gente tem muito sentimento mal resolvido, escrever uma carta terapêutica, que você não vai enviar para a pessoa, mas você vai escrever ali tudo que você está sentindo, seja pelo término, seja pelo que você ainda está sentindo pela pessoa. Você coloca tudo ali no papel com muita sinceridade e depois você escolhe o que fazer, né? Você pode guardar a carta, pode rasgar, jogar fora, fazer o que você desejar, só não precisa enviar para a pessoa, né? Então, é interessante para a gente processar um pouco melhor, né? Quando a gente consegue escrever, colocar num papel, de certa forma a gente está trabalhando questões que a gente não consegue colocar um ponto final, a gente consegue elaborar melhor através dessa escrita terapêutica. É um exercício muito profundo, muito interessante de se fazer, e eu espero que você fique bem, né? Que você consiga superar esse término e reconstruir sua vida. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um pouquinho diferente. Comentem aqui o que é que vocês acharam desses relatos, o que é que vocês fariam no lugar dessas seguidoras, se vocês têm alguma opinião, já passaram por algo parecido. Deixa aqui nos comentários, dá um like também, né, se você gostou desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo.